Então, agora a gente já vai para a questão número 4, não é? É uma repetição, pessoal. A gente já sabe quais são os princípios da Seguridade e agora a banca CESP fica perguntando aí em relação a eles. Então, vamos nessa? A administração da Seguridade Social possui caráter democrático mediante gestão quadripartite, tudo certo, com a participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Então, portanto, é verdadeira, trata do princípio da gestão, né, que tem caráter democrático, descentralizado, gestão quadripartite, é repetidas vezes cobrada em prova, aí independe de banca, beleza? O que a gente vai fazer agora? A gente vai lá na questão número 5, e que diz assim: contando com a participação de representantes da sociedade civil e do governo, o CNPS, o Conselho Nacional de Previdência Social, a gente vai encontrar aqui a composição do CNPS e suas atribuições no artigo 3º da Lei 8213/91. Então, precisa ser lido, mas a questão ela foi bem tranquila, porque ela diz assim: órgão superior de deliberação colegiada é exemplo do caráter democrático descentralizado da administração da Seguridade Social. Corretíssimo. O CNPS, ele tem 15 membros. Então, 6 do governo, 3 da sociedade civil, não é? Dos empregadores, dos trabalhadores e dos aposentados. Então, a gente copiou aqui o artigo 3º da Lei 8213, quando diz ali da composição, não é? Do Conselho Nacional de Previdência Social. Beleza. Pessoal, o que a gente vai fazer agora, tá? Explodindo aí na tela para você, princípio da solidariedade. Ô Ítalo, mas a gente já estudamos os princípios da Seguridade Social, que são aqueles, não é, que estão ali descritos no artigo 194 da Constituição, que a gente acaba de apresentar através da mandala dos princípios. Pois bem, mas a Constituição Federal, ela tem que ser lida de forma sistemática e lógica, não é? Se a gente for no artigo 3º da Constituição, olha o que a gente vai encontrar. No artigo 3º da Constituição, a gente encontra assim: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Logo no inciso 1º diz assim: construir uma sociedade livre, justa e solidária. Pessoal, essa solidariedade, o princípio da solidariedade, ele tem a atuação fortíssima na Seguridade Social, especificamente na Previdência, que nos interessa também, não é? Então, se a gente for pensar, tem vários casos na legislação infraconstitucional que vai buscar respaldo no princípio da solidariedade. Vou pensar em 2 casos aqui para vocês e deixar isso muitíssimo claro. Observem, quando o trabalhador ele completa uma determinada idade, ou um tempo até de contribuição, mas quando ele completa uma determinada idade especificamente, ele poderá se aposentar. E ele vai se aposentar porque ele já completou uma determinada idade, agora ele precisa ir para casa descansar. E fora isso, o mercado de trabalho fica restritivo para ele. Então, o aposentado por idade, por exemplo, é um trabalhador que passou a vida toda trabalhando, completou uma determinada idade, homem 65, mulher 60, regra geral, e agora ele se aposenta. Legal. Mas aí, esse cara com 65 anos de idade, ele se aposenta, mas ele ainda se encontra em perfeita saúde física, raciocinando tranquilamente, e ele se acha capaz de permanecer trabalhando ou retornar ao trabalho. Então, ele está aposentado, recebe benefício previdenciário, lhe protegendo por conta de idade avançada e por conta do mercado ser restritivo para ele, mas ele, por sua vez, diz: eu quero continuar trabalhando. Pode. Não há impedimento algum. Depois a gente vai fazer algumas questões sobre a aposentadoria, onde a gente vai ver que tem determinada aposentadoria que impede o retorno ao trabalho. Mas, regra geral, o aposentado ele pode permanecer trabalhando ou retornar ao mercado de trabalho. Mas aí tem uma regra de ouro em relação a benefícios, que é: os benefícios pagos pela Previdência, em regra, eles são inacumuláveis.
uma vez recebendo um benefício que substitui remuneração, que é o caso da aposentadoria, ele não poderá se aposentar para mais nada, não poderá receber benefício algum. Então, que onda é essa, Ítalo? Não estou entendendo. Entenda essa zorra, entenda. O cara já é aposentado, mas ele permanece trabalhando. Então, ele recebe o benefício, a aposentadoria, mas continua trabalhando lá na empresa que ele vinha trabalhando normalmente. Então, ele continua recebendo remuneração. Só que ele, por esse trabalho, não terá direito a mais nenhum benefício previdenciário. Tem as exceções, salário família, salário maternidade. Mas, regra geral, ele não poderá receber mais nenhum benefício previdenciário. Mas olha que onda, ele continua contribuindo. Alguém vai dizer, mas vem cá, ele está contribuindo para quê? Se ele já é aposentado e não pode se aposentar novamente e não terá direito a benefício algum, é o princípio da solidariedade que determina e norteia essa situação, por exemplo. Ok? Então, o princípio da solidariedade, ainda que não esteja lá no artigo 194, a gente vai encontrar ele no artigo 3º da Constituição, ele atua sobre a Seguridade e especificamente sobre Previdência. Eu falei para vocês que ia dar 2 exemplos, só para deixar isso claro, não é? Então a gente deu o primeiro exemplo do aposentado que permanece trabalhando, ele continua contribuindo sobre a remuneração dele, mas não terá direito a mais nada, excetuando o salário família e o salário maternidade. Mas a gente pode pensar em algum outro caso. Estou tentando lembrar alguma outra coisa na legislação. Bem, vou lembrar aqui agora. Por exemplo, todo mundo já sabe que o regime geral de previdência tem caráter contributivo. Só vai receber benefício aquele que tenha contribuído previamente. Entretanto, existem benefícios que independem de contribuição, ok? Mas isso a gente também vai ver em relação a questões lá adiante. Mas vamos lá. Para receber benefício, o cara tem que contribuir previamente, ok? Então vamos imaginar um trabalhador. O cara está trabalhando, esse é o primeiro mês de trabalho dele numa indústria. É o primeiro trabalho dele, ele fez uma seleção e vai trabalhar lá como operador de máquina numa indústria química. Torre de destilação, reatores, caldeiras, a zorra toda lá. E o cara lá no meio dos equipamentos. Meio lá com medo, não quer se queimar, meu Deus do céu, me segura. Aí ele passa um mês trabalhando, contribui sobre aquele um mês, mas no segundo mês não é que o reator explode? Explode e ele está perto do reator, um infortúnio, se arromba todo e fica inválido, incapacitado para o exercício de qualquer atividade laboral. Pessoal, a Previdência olha para esse cara e diz, não tem problema, eu vou lhe conceder a aposentadoria por invalidez. Você será aposentado protegido com a aposentadoria por invalidez. Mas, pessoal, pense comigo. Esse cara verteu somente uma única contribuição ao regime, ou até não verteu nenhuma, porque foi logo no primeiro dia de trabalho dele. Então, nem conseguiu receber o salário, nem ao menos contribuiu, mas no primeiro dia de trabalho dele ele sofreu um acidente, ele será aposentado por invalidez. Ô Ítalo, mas e o caráter contributivo? Não, mas isso diz respeito à especificidade do benefício, nessa condição específica. Mas o que eu quero discutir com vocês é o seguinte. O cara verteu uma única contribuição, ou até mesmo 2 ou 3, e vai passar o resto da vida recebendo benefício previdenciário. Que onda é essa, meu irmão? De onde é que vem o dinheiro? É o princípio da solidariedade que norteia essa situação. É um pacto intrageracional. São os próprios trabalhadores desta geração desse acidentado que estão lá trabalhando e que não se acidentaram, então recebem o salário, contribuem, recebem o salário, contribuem. São com essas contribuições é que irão compor o caixa da Previdência e distribuir entre benefícios, inclusive para aqueles que pouco contribuíram ou até mesmo nada contribuíram. Quem norteia essa situação é o princípio da solidariedade. Então, vamos nessa? Se liga aqui. Princípio da solidariedade. Então, a rigor, quando a gente faz a mandala dos princípios, olha, pessoal, repetindo rapidamente, olha, universalidade da cobertura e do atendimento, equivalência e uniformidade, seletividade e distributividade, irredutibilidade,
equidade na forma de participação no custeio, diversidade da base de financiamento, caráter democrático, descentralizado, quadripartite, mas a rigor a gente tem que perceber isso aqui, ó. Existe um princípio que norteia todos os demais, ok? Tem um princípio que norteia todos os demais, que é o da solidariedade, que é o princípio da solidariedade. E eu vou encontrar a fundamentação onde, Ítalo? Lá no artigo, lá no artigo 3º da Constituição Federal, quando diz que é um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária. Ok? Então, tranquilo? Beleza. Vamos fazer a questão número 6? Diz assim: caso um segurado empregado, em seu primeiro dia no emprego, olha que onda, a questão está falando mais ou menos aquilo que a gente discute em sala de aula, olha só. Caso um segurado empregado, em seu primeiro dia no emprego, em virtude de acidente, se torne definitivamente incapaz para o trabalho, primeiro dia, ele terá direito a aposentar-se por invalidez. Massa, não é? Quem determina essa situação é o princípio da solidariedade, ou seja, se ao menos verter uma única contribuição, ainda assim o segurado será contemplado com benefício. Aí diz assim: ainda que não tenha recolhido nenhuma contribuição para o regime, mas somente poderá exercer tal direito após o gozo de auxílio-doença prévio durante o período mínimo de 15 dias. Pessoal, olha só, até aqui a assertiva ela é correta, não é? Até aqui ela é correta e vai ao encontro justamente do que trabalhamos aqui agora nas nossas discussões. O que está errado é essa parte final aqui, olha só. Mas somente terá direito se tiver recebido previamente auxílio-doença pelo prazo mínimo, período mínimo de 15 dias. Claro que isso é falso. Pessoal, Ítalo, mas eu ainda não estudei direito previdenciário. Essa parte final aí não ficou muito bacana para mim. Bem, mas agora a gente tem que estabelecer um sistema de confiança. Você tem que confiar em mim. Essa parte final aqui, ela não ficou muito legal, porque a gente ainda não tratou de questões sobre benefícios, ainda que aqui seja uma pegada revisão, não é? Você talvez não saiba, mas talvez você saiba, e aí ficou muitíssimo fácil. Mas ainda que você não saiba, em algumas questões lá adiante a gente vai tratar justamente como é que funciona a concessão de benefícios, não é? E aí auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, a gente faz uma linha temporal de concessão de benefício e que vai deixar tudo muito claro. Bem, a assertiva, ela é falsa, e ela é falsa porque não é pré-requisito receber previamente auxílio-doença para só daí receber aposentadoria por invalidez. O que eu quero dizer é que a aposentadoria por invalidez ela pode ser concedida logo em decorrência da primeira perícia médica. Logo na primeira perícia médica poderá ser concedida a aposentadoria por invalidez, não necessitando, claro, auxílio-doença prévio. Ok? Beleza, vamos fazer a questão número 7? Bem, no caso de empregada de determinada empresa morrer em seu local de trabalho em decorrência de queimaduras sofridas durante um incêndio ocorrido no seu horário de trabalho, a empresa será obrigada a comunicar o acidente à Previdência até o primeiro dia útil ao da ocorrência, ainda que o incêndio não tenha sido intencional. Pessoal, em caso de morte, a empresa deve informar através do CAT, não é? A Previdência Social de imediato. Fica ali pelos artigos 24, se não me engano, ali da Lei 82/13, 22, 23, eu acho que no artigo 24 ele é claro de que a empresa está obrigada de imediato a comunicar o acidente, a morte, em decorrência do acidente do segurado que lhe prestava serviço. Beleza?
Pessoal, o que a gente vai fazer agora? A gente vai continuar estudando, não é, aspectos constitucionais. Em uma passagem importantíssima da Constituição Federal, a gente vai encontrar justamente no artigo 195, que trata do custeio da Seguridade Social. Pessoal, quando a gente fez a mandala dos princípios, um dos princípios é a diversidade da base de financiamento, diz respeito à diversidade da base de financiamento. A Seguridade Social é por demais importante, não é? Tem 3 ações, saúde, assistência, previdência, e que não pode ficar à mercê de uma única fonte pagadora, porque se essa fonte pagadora, financiadora de todo o sistema, entrar em colapso, lenhou tudo, não é? Então, o princípio da Seguridade diz que deverá haver diversidade da base de financiamento. A Constituição, logo no artigo que se segue, que é o artigo 195, já vem dando uma panorâmica em relação ao financiamento. Esse artigo é muitíssimo cobrado em prova, ok? Então, bora bater um papo sobre aspectos constitucionais acerca do custeio, e assim a gente vai estudar justamente o artigo 195. Antes, porém, alguém pode estar dizendo assim: Ítalo, estamos estudando para o concurso do INSS. Vai cair custeio? Vai sim, senhor. Ainda que 80% da prova vai dizer respeito a benefícios e todos os assuntos correlatos. Quando a gente fala benefícios, a gente fala que a prova vai cobrar lá segurados, os dependentes, não é? Os dependentes, vai cobrar carência, quanto de recolhimento prévio deverá ser feito para que o segurado tenha direito a benefício, ainda que a gente já saiba agora que existem benefícios que independem de carência. A gente vai estudar a manutenção e perda da qualidade de segurado, a gente vai estudar o valor do benefício, salário de benefício, fator previdenciário, renda mensal de benefício, para daí estudarmos os benefícios em si. Tudo isso em cima de questões de concursos anteriores. Isso vai dizer respeito de mais ou menos 80% de sua prova, ok? Mas vai cair custeio. E em caindo custeio, aquilo que deve ser mais cobrado, vou dizer para vocês, ok? Deixa eu só fazer uma coisa aqui rapidinho. Deixa eu só fazer aqui uma coisa. Deixa eu só incluir aqui. Opa. Só um instante. Não deu muito certo, não é? Não deu muito certo. Deixa eu fazer assim, só um instante. Opa. Então, a gente agora, a parte relativa a custeio, não é? A gente vai estudar exatamente o artigo 195. Bem, se eu colocar aqui a mandala dos princípios novamente e perguntar qual é o princípio que se apresenta aqui, é o da diversidade da base de financiamento. Bem, esse princípio aqui estabelece justamente aquilo que se encontra no artigo 195 da Constituição Federal. Bem, esse artigo será cobrado em prova, não tem a menor dúvida, não é? E a gente vai ver exatamente tudo que tem de importante nele. Então, o artigo 195 já começa assim, olha, toda a sociedade, olha só, toda a sociedade deverá financiar a Seguridade Social de forma direta e indireta, de forma direta e indireta, não é? Nos termos da lei, de forma direta e indireta, nos termos da lei, através dos orçamentos públicos e através das seguintes contribuições sociais. Pessoal, o próprio texto constitucional já estabelece as contribuições sociais que irão financiar a Seguridade
social. Bem, galera, isso cai em prova, é muitíssimo importante. Então, princípio da diversidade da base de financiamento e o artigo com desdobramento no artigo 195 da Constituição Federal, quando diz que toda a sociedade deverá financiar a Seguridade. Quando diz toda a sociedade, pessoas físicas, pessoas naturais, como também as pessoas jurídicas deverão financiar. Quando diz que deve ser de forma direta e indireta, a forma direta é justamente através das contribuições sociais. E a forma indireta é justamente através dos orçamentos públicos. Por exemplo, minha esposa, não é? Eu sou auditor da Previdência, ela também é auditora da Previdência. Em 2007 fomos cedidos para a Receita Federal, não é? Houve a fusão, então, portanto, estamos lá na Receita Federal tratando da arrecadação em relação às contribuições previdenciárias, mas o fato é que minha esposa, ela é ocupante de cargo efetivo e ela somente é auditora, ela não faz mais nada. Ela não dá aula. Esse exemplo não dá para ser comigo, porque eu sou também auditor, mas também tenho atividade na iniciativa privada como professor. É permitido. Então, eu sou auditor, ocupante de cargo efetivo, participo de regime próprio de previdência, mas também sou segurado obrigatório do regime geral de previdência. Já minha esposa, ela é somente auditora, participa do regime próprio, então, portanto, é excluída do regime geral. Lembram que o regime geral de previdência protege todos os trabalhadores, excetuando os excluídos? No caso, os excluídos aí é minha esposa. E olha que interessante, ela é excluída do regime geral de previdência, ela não receberá benefícios previdenciários do regime geral, ela também não utiliza a ação saúde. A ação saúde, minha esposa não utiliza, porque ela tem plano de saúde próprio, então ela não utiliza o Sistema Único de Saúde, beleza? E ela também não poderá ser contemplada com benefícios assistenciais, porque somente pode buscar auxílio na assistência social aquele que comprove que tem necessidade. Somente será prestada assistência a quem dela comprovar que necessita, e minha esposa não conseguirá comprovar que necessita, graças a Deus, porque tem lá o seu salário, tá beleza. Então, observem, minha esposa, a famosa Juju, Jeane, ela não será protegida pela Previdência, regime geral, não será pelo sistema de saúde e não será pela assistência social, mas de forma indireta ela financia a Seguridade Social. Como assim, Ítalo? Por exemplo, toda semana ela vai lá, ela financia de forma indireta, porque todo mês, quando ela recebe o seu contra-cheque, vem lá o desconto, por exemplo, do imposto de renda dela. E o imposto de renda, aquilo que é arrecadado pela União em relação a esse tributo, o imposto de renda, vai compor o orçamento da União e que, porventura, será utilizado para fazer a Seguridade Social girar. Ou seja, um possível déficit na Seguridade Social, na Previdência Social, será coberto por recursos advindos de outros tributos que não as contribuições sociais. Então, portanto, toda a sociedade financiará a Seguridade Social de forma direta e indireta, nos termos da lei, porque todo tributo vem de lei, não é? Princípio da legalidade, através dos orçamentos públicos e através das contribuições sociais. Então, as contribuições sociais são devidas pelas empresas, não é? E que vão lá contribuir sobre faturamento, sobre lucro, ou sobre folha, na verdade. Os trabalhadores e demais segurados também deverão contribuir, os trabalhadores deverão contribuir. Haverá contribuição sobre concursos de prognósticos, são as loterias, não é? E haverá também contribuição social sobre a importação de bens ou serviços do exterior, ok? Então, portanto, olha só, o artigo 195, ele é muito rico de informações. Vem buscando validade no princípio da diversidade da base de financiamento e observem
de onde vêm os recursos para financiamento da Seguridade Social. Ou seja, de todo canto vem recurso para financiar a Seguridade. Essa bagaça aqui vai cair na sua prova, ok? Não tem dúvida. Artigo 195 da Constituição. Aí,